Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor Rubens foi pastor na Inglaterra. Itália também, Rubem? Itália também? Você pastoreou lá? Não, é Portugal, Amsterdã. Portugal, Amsterdã. E Londres. A França. Ele é um homem poligrota. Ele pula mata e pula grota, né? É poligrota. Pula mata e pula grota. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós dando sequência. Qual foi o tema de semana passada? Modemir ali, que é o da criação, não é isso? O alcance da graça. Alcance da graça. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo e vamos passar por um outro estágio. Nós começamos semana passada com Gênesis, né? Gênesis 1:26, é isso? 1:26, 27. Vou ficar de pé então, Gênesis 1:26. Gênesis 1. Diz assim a palavra de Deus: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus e criou, macho e fêmea os criou. Aleluia. Senhor Jesus, nós lemos a Tua palavra, leremos ainda mais hoje, Pai amado, muitas vezes, mas sabemos, ó Deus, que apenas a leitura da Sua palavra, Senhor amado, não produz, ó Pai amado, a verdade, Senhor bendito. Ela é a verdade, Pai amado, precisamos do Teu Espírito para que ela produza a mudança e a verdade seja incutida no nosso coração. Nos ajuda, Deus amado, no Teu nome, Jesus Cristo, porque o Senhor é a sabedoria e a justiça de Deus para nós, em Teu nome. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre o alcance da graça de Deus e começando do fato da criação, do ato, né, o ato de Deus, o ato de Deus, o ato da criação, um dos atos divinos. E a graça de Deus se manifesta quando Ele mata o cordeiro e encobre a nudez de Adão e de Eva. Mesmo eles sendo expulsos do paraíso, eles saem com o seu pecado oculto, com a sua vergonha oculta. E daí para frente, nós vemos o alcance da graça sobre todo o mundo. Nós sabemos e temos conhecimento do desenvolvimento do mundo, enquanto o povo hebreu também se desenvolvia, todo mundo ao redor se desenvolvia, todo mundo ao redor estava com a sua língua, estava com o desenvolvimento das ciências, mas a graça de Deus permanecia de uma maneira especial sobre Israel. O mundo não foi de todo aniquilado no dilúvio por causa da graça de Deus, que atingiu milhares de pessoas. É verdade? Atingiu 8 pessoas. A graça atinge 8 pessoas no dilúvio. Daí para frente nós vemos então, depois do dilúvio, nós vemos Noé, nós vemos Abraão, Isaac, Jacó, nós vemos então o estabelecimento de um povo separado, experimentador da graça de Deus, não a graça que ouviu falar, não apenas uma graça pregada, mas uma graça vivida. Uma graça onde eles viam o manifestar de Deus, onde eles viam o manifestar do poder de Deus e da misericórdia de Deus, sendo também misericórdia e graça as deportações para a Babilônia, as deportações para a Síria, as guerras, as matanças, tudo isso era a graça de Deus, aonde vai se chegando a consciência de Israel no lugar, vai chegando a consciência de Israel no caminho de Deus. No caminho de Deus, na verdade, Israel, ele funcionava na base do tapa, né? Funcionava na base da pancada. Apesar deles verem as manifestações divinas, eles só funcionavam na base da pancada. Rapidinho se esqueciam
do poder de Deus, esqueciam da manifestação de Deus, porque eles confiavam que fossem apenas visíveis, coisas visíveis. Não tinham a situação da fé que nós temos hoje, que a fé é a firme certeza das coisas que se não veem. Por que hoje nós temos a fé incutida em nós das coisas que se não veem? Por que nós cremos assim? Porque nós temos essa certeza? Por causa do Espírito Santo que habita em nós. Não é mais agora um agente exterior. Não é agora uma graça que vem do exterior. É uma graça agora que, vindo ela do exterior, se planta em nós e nos faz ver, nos faz crer, nos faz ter fé naquilo que nós não vemos. Nós não precisamos ver as manifestações das pragas do Egito para a nossa libertação. Nós não precisamos mais ver as manifestações sensoriais, manifestações visíveis. Não precisa mais atingir os nossos 5 sentidos. Apenas pela fé nós cremos que é assim. A única coisa que nós temos visível e palpável é a palavra de Deus. A palavra de Deus que produz o quê? Fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra. Então, a graça se estende de tal forma em que o homem, sendo ele rebelde por natureza, a total depravação do homem, sendo ele depravado por natureza. Geralmente, quando se ouve essa palavra depravado, nós já logo temos uma conotação sexual, não é isso? Já logo tem uma depravação. Mas essa depravação é a mudança do estado de santo de Adão. Quando ele é expulso, ele vai para o estado depravado, estado de depravação, estado da privação da presença de Deus. Como diz Paulo, não há ninguém que busque a Deus, porque os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e impedem as vossas orações de serem ouvidas. A depravação do homem. O homem não busca a Deus por si só. Não tem nele um chip, ele não nasce com uma vontade imensa de acreditar em Deus. Deus tem que buscar o camarada e assim fazê-lo crer nele que o buscou, nele próprio que o buscou. O alcance da graça, Efésios 10:12. Efésios 2, 10, 12. Na verdade, eu quero ver por que eu marquei aqui com letra tão assim. 2, 10 a 12. Vamos pegar esse elo e partir daqui. Sim. Amém. Isso, deixa a pausa. Vamos a partir do 7, Efésios. Opa. Isso. Efésios 2. Agora fala de um outro estado humano. Sabemos que o mundo basicamente se divide, a grosso modo, apocalipticamente se divide em bodes e ovelhas. Está em Apocalipse, bodes e ovelhas. A separação entre bodes e ovelhas se dá pelo próprio Jesus Cristo. E os bodes é toda a criação rebelde. Toda a criação que, por causa da sua rebelião, presta atenção nisso. A liberdade humana, a libertinagem humana, toda a liberdade de sentidos, toda a liberdade de desejo, toda a liberdade carnal, toda a liberdade que o homem acha que tem em si, de fazer tudo o que quer, quando quer, da maneira que quer e com quem quiser, toda essa liberdade, toda essa depravação humana que nós vimos, isso é uma liberdade. É uma liberdade. O ímpio, não conhecedor de Deus, goza de uma liberdade de fazer o que quer, não é assim? Qual que é a nossa regra agora? E nós fazemos o que nós queremos? Hein? Nós humanos, nós cristãos? Fazemos? Não. Nós temos a nossa liberdade restringida. Porque a liberdade restringida aqui nesse mundo e a liberdade garantida aqui nesse mundo, ela ecoa em prisão no mundo vindouro. O homem livre pensador, livre arquitetador das suas coisas, livre no seu comportamento, terá uma prisão no mundo vindouro. E que prisão é essa? O inferno.
A Bíblia, ela diz que ele escreve o inferno como cadeias eternas. Então, toda liberdade humana, fora da graça de Deus aqui nesse mundo, aponta para a prisão, debaixo também, agora, da ira de Deus. E toda liberdade restringida ao cristão. Toda liberdade restringida a nós. Agora, nós cristãos temos liberdades restringidas? Você consegue ver a liberdade restringida? Qual a liberdade restringida que nós temos, Bastos? Básica. Os prazeres da carne, todos os prazeres da carne, nos é restringido. Por que nos é restringido? Porque nós agora não andamos mais segundo a carne. Não devemos andar segundo a carne. É nos aconselhado, é nos dito, é nos imposto, mesmo pelo Espírito Santo, nos imposto pelo Espírito Santo a não andarmos segundo a carne. Ah, pastor, não, mas o Espírito Santo ele não faz isso. Ele apenas observa como agente passivo. E aí depois ele nos aconselha a não andar, a não fazer isso mais. É assim? Não, não é assim. Vamos lá em Pedro. 1 Pedro 1,5. Sendo o Espírito Santo agente ativo e não agente passivo. O Espírito Santo não está aqui para chorar no coração nosso quando nós pecamos. Sabia? Não está para chorar. Ele não está aqui para falar, meu Deus, ele fez de novo. Não. Ele está como agente ativo de nos garantir na presença de Deus. Em 1 Pedro, que mediante a fé, mediante o quê? A fé, estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já presta a se revelar no último tempo. Então estamos o quê? Guardados na virtude de Deus para a salvação. Epa! Quem nos guarda então? Quem é que firma o seu pé na rocha? O Espírito Santo, não é você. Porque quando você vê lá em Efésios que você não é salvo pelas obras, nem a sua obra de querer firmar o pé na rocha, meu amigo. Nem a sua obra de querer permanecer firme na rocha. Você não tem essa intenção de permanecer firme na rocha. Qualquer intenção que você tenha de permanecer firme, é o Espírito Santo botando essa intenção em você. Porque a sua carne não quer isso. Você, como natureza humana, decaída e depravada, você não quer isso. Por mais que você queira, você ainda não quer com todas as suas forças, como diz lá, o que Jesus falou? Amarás o teu Deus com toda a sua... E o que mais? E o que mais? E toda a tua alma. Quem consegue amar a Deus de todo o entendimento, toda a tua alma e toda a tua força? Quem consegue? O homem não consegue. Impossível o homem falar que ama a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma e com toda a sua força. Quem faz isso? Estamos guardados na virtude de Deus para a salvação. Quem nos guarda? O próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Então, ao alcance da graça é muito mais do que um apelo para você vir até Jesus. Não é muito mais do que apenas um alcance daquele primeiro passo. Agora eu comecei a conhecer Jesus e está bom para mim. O alcance da graça visita até o seu passado. Visita o seu passado. Quando não erais povo. O tempo da ignorância. Os nossos pecados são perdoados. Nossos pecados passados são perdoados. Então a graça de Deus é tão poderosa porque ela aponta para a eternidade. Para a eternidade não tem tempo. Ela aponta para o seu passado perdoando os seus pecados. Aponta para o futuro te garantindo um lugar no céu. Um lugar para você se assentar nas bodas do Cordeiro. Aponta para o presente em que você sente a presença de Deus em você, mas não é apenas sentir a presença, não é sentir a presença como você sente a presença de uma companhia do seu lado. Não é apenas a presença de alguém que você pode estender a mão, é uma presença real que, em vez de ser uma presença externa, é uma presença interna. O alcance da graça é muito maior. O vinde, façamos o homem, agora ecoa no necessário vos é nascer de novo. Ecoa agora um novo nascimento. Eu pergunto para o senhor, é necessário nascer de novo, mas isso é uma recomendação que a gente faça um esforço desse para a gente, como que se a gente pudesse nascer de novo? Não. Ou a gente é feito de novo? É um diagnóstico que Jesus vê em Nicodemos, é um diagnóstico. Jesus diagnostica em Nicodemos, cara, você tem que nascer de novo.
Você não está entendendo nada que eu estou falando. Você que é entendido, não entende aquilo que eu falo. Então, necessário você nascer de novo, porque aquele que não nasce de novo não vê o reino dos céus, nem entra no reino dos céus. É um diagnóstico que ele vê para a raça humana, na verdade. Jesus olha para a raça humana e fala: vocês têm que nascer de novo, senão não estarão aqui comigo. Ato de Deus. É o ato do novo nascimento, é o outro ato, é o ato da criação e o ato do novo nascimento, do newborn de Deus, do nascer de novo, de ser um recém-nascido, de ser agora um homem, não um homem externamente com as suas, mas nós não temos mudanças externas, as nossas tatuagens não vão cair, muito menos as tatuagens que a vida tatuou a nossa alma, não vão cair as tatuagens, os nossos cacoetes, mas vai mudar algo em nós, vai mudar um Espírito agora que habita em nós. O Espírito Santo habita em nós e vai nos instruindo. Isso. Somos dependentes do poder de Deus em cada passo de nossa redenção. Dependemos do seu poder para nos converter e nos dar a fé em Jesus Cristo e a nova natureza. É uma obra de criação. É a obra da criação. É muito lindo nós pensarmos no haja luz, né? Fiat Lux, haja luz e houve luz e tal. Muito lindo pensarmos nisso. Mas hoje, na nossa contemporaneidade, nós vemos hoje essa mesma obra da criação acontecendo em nós. Haja luz em minhas trevas. Haja separação do bem e do mal em mim. Produza agora frutos do Espírito. O Espírito produza fruto. Haja discernimento, haja graça. Haja agora algo mais do que um mero humano, do que uma mera lenha para o fogo. Que é uma mera lenha para o inferno. Adão inaugura uma linhagem de lenha, uma linhagem de eucalipto para o inferno. Inaugura uma linhagem. Mas Deus resgata esse eucalipto e faz dele o quê? Cadeiras para a mesa das boas do Cordeiro. E o mesmo lenho que era para o inferno, agora nós miramos para o lenho da cruz. A criatura caída não pode alcançar a verdadeira santidade, a não ser que ela seja recriada. Vamos lá, vamos voltar lá em Efésios, agora vamos ler. Efésios 2, 10 e 11. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão do homem, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao conceito da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Jesus chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Pô, muito lindo isso. Pastor, Paulo falou o seguinte: nós como gentios, tem nenhum judeu aqui, não tem judeu aqui? Nós como gentios estávamos longe, fora do conselho de Deus, fora de Israel. Não havia chance para nós, a não ser que nós migrássemos para Israel, fôssemos circuncidados, fôssemos seguidores da lei, aí estaríamos inseridos na comunidade de Israel, né? Estaríamos inseridos ali no modo de pensar, na cosmovisão do reino de Deus de Israel e tudo, mas Jesus, por uma outra forma, veio, mata o seu corpo em favor de nós mesmos, acabando assim com a inimizade nossa de gentios com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. Então Jesus vem e morre a nosso favor, acabando com a nossa inimizade com Deus. Nós não somos mais agora inimigos de Deus.
quem tem Jesus Cristo, por quem é criado em Cristo agora de novo, vamos dizer, vamos usar a palavra segunda criação, novo nascimento, sendo criado em Cristo, agora se faz amigo de Deus, porque anula a rebeldia de Adão, anula a maldição que estava em Adão. Agora já não somos mais rebeldes e inimigos de Deus. Agora o velho Adão com toda a sua prática, morre agora no novo Adão, que é Cristo. Por um homem entra o pecado e por um homem entra a justiça. Então, resumindo, a morte de Cristo anula a herança de Adão, a herança pecaminosa de Adão, não a herança da carne, mas a herança de que a alma que pecar, essa morrerá. Por que nós somos reconciliados com Deus? Porque Cristo, ele faz isso abonando, justificando, falando, eles são filhos de Adão, e como eu me incorporo num filho de Adão também, sendo também homem morro em favor deles. Então, quem está em mim, nova criatura é. As coisas velhas, presta atenção, quando nós trazemos para o nosso universo pessoal, as coisas velhas se passaram, você pensa assim, a minha vida pregressa se passou, a minha vida pregressa que eu tinha, os meus pensamentos pregressos que eu tinha passaram, mas as coisas velhas se passaram. Como a graça alcança para o seu passado e para o seu futuro, essa frase, as coisas velhas, bate lá em Adão. As coisas velhas, a condenação que havia sobre os descendentes de Adão, o que? Se passaram, eis que tudo, agora é novo nascimento, eis que tudo se fez novo. Coisa nova, novidade de vida. O alcance da graça de Deus excede o entendimento e é muito mais, volto a falar, muito mais que apenas conhecer a Jesus Cristo. Muito mais, se nós devemos focar que a graça que Cristo oferece não é uma graça barata, não é uma graça ofertada em fim de feira, não é uma coisa para ser julgada aos porcos. A graça é muito preciosa e ela não é de graça. Por que ela não é de graça, pastor? Porque alguém pagou por ela, então ela tem um preço, e foi preço de sangue. Alto preço. É errado falar, a graça é de graça. Não é de graça. Jesus pagou um preço. E assinou e pegou a promissória, a nota que era contra você e rasgou. Então foi paga uma dívida que era contra você, que nós lemos semana passada. Vamos agora a Efésios capítulo 1. Efésios 1. Eu já larguei o esboço para uma banda, meu Deus do céu. Isso. Deixa eu só achar aqui. Aí, Efésios 1, 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Em quem, está se referindo a quem? A Cristo. Em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante em toda a sabedoria e prudência. Tornou o que abundante? A graça. Em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. O que é tornar a congregar em Cristo todas as coisas? Toda a criação redimida por Cristo. Todos nós, criatura e feitura sua, congregados em Cristo, fazendo o corpo de Cristo. Todas as coisas, leem-se todas as coisas, leem-se aqui todas as coisas, os que estão em, aqueles que têm a redenção em Cristo. Porque mesmo o que agora, quem não tem redenção em Cristo, o que acontece com ele? Não está inserido nisso, está fora disso. Então a graça, ela tem o seu longo braço, o braço da graça é longo,
alcança passado, alcança futuro, alcança você por dentro, mas não alcança toda a criação e nem toda a criatura. A graça não vai alcançar algumas pessoas. Nunca vai alcançar. Boa parte das pessoas. Se nós formos olhar então, vamos voltar no tempo de Noé. Qual seria a população estimada nos dias de Noé? Acho que nem 1 milhão. Tinha que uns 10 milhões? 50 milhões. Então vamos pensar na época de Noé, 2000 anos. Vamos fazer nem lá nem cá. Uma grande São Paulo, 15 milhões. Uma grande São Paulo. 15 milhões. De 15 milhões. Quem é bom de matemática aí? 1%, 10%, 1 milhão e 500. 10%, 1 milhão e 500. 1%, 150 mil, não é isso? 1%, 150 mil. 0,1%, 15 mil. 0,001%, 150. 0,001%, 15. Então 0,005. Para dar mais ou menos, mais ou menos 8 pessoas alcançadas pela graça. 8 pessoas no universo de 15 milhões. Quando Jesus fala, estreito é o caminho que conduz à salvação, e poucos acertam. 7 bilhões e meio. Se aplicarmos dessa forma, faça a minha história, 7 bilhões e meio vezes. Você está vendo? Nem o dízimo. Está vendo a dificuldade? Nem 10%. Nem 10% foi salvo no dilúvio. Assim como foi nos dias de Noé. A graça é imensa, mas é seletiva. E não é por mérito humano, mas mérito de Deus. Todo mérito é de Deus, para que diante dele se cale todo homem. Para que o homem não bata no peito e fala, eu escolhi o Senhor. Eu te pergunto, em alguma parte da Bíblia fala que Moisés escolheu o Senhor? Ele fala, eu escolhi ser salvo? Deus foi até Noé e falou com ele. Ele podia ter ido qualquer um. Idólatra. Deus vai até Abraão. Tinha tantas pessoas em Ur dos Caldeus, talvez mais justa que Abraão. Talvez tinha pessoas lá que eram dono de creche, dono de asilo. Talvez tinha gente lá que fazia as boas obras. Eram pessoas boas, riquíssimas. Não depende de quem corre, mas depende do Senhor. Vamos mais. E nós fomos então, esperamos então, que na plenitude, o que é a plenitude dos tempos? Onde acabaram os tempos. O tempo se refere a quê? A essa existência terrena. O tempo se refere à existência terrena. O tempo não se refere à eternidade. A eternidade não tem tempo. O relógio da eternidade não anda. O relógio da eternidade não anda, meu amigo. Talvez o relógio é marcado assim, ó. 1 milhão de anos, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões, 9 milhões, 10 milhões, 11 milhões, 12 milhões. Talvez assim. E olha lá, e não é nada. Fala assim, aí você pergunta assim para o anjo, quantas horas? 2 milhões e 25 mil. Não faz diferença. O tempo não faz diferença. Pastor, teve um dia que eu estava meditando e tentando
orando e tentando. Não tem como. É impossível, porque não subiu a mente humana e nem o ouvido ouviu o que Deus tem separado para os seus. Nós mais que aprofundava, não conseguimos. Nós somos finitos, então Nós não temos. Nós temos a nossa finitude, né? Nossa finitude. A graça, tendo você uma companhia perene em você, uma companhia exemplar, alguém que está em você, que vai estar com você até a consumação dos séculos, né? Jesus falou, o Espírito Santo está em nós, não vai embora, ele não vai sumir, né? O Espírito Santo não vai sumir, você não vai dormir um dia e o Espírito Santo vai embora, né? Senti uma fala, o Espírito Santo foi embora, meu Deus. Não é assim. Porque ele promete que vai estar conosco até a consumação dos séculos. Jesus Cristo promete para nós. Tendo essa companhia, você é um solitário na sua caminhada no caminho. Você caminha sozinho. Você anda sozinho. É um solitário andar por entre as gentes. Poema de Joia Júnior. É o não contentar-se de contente. É dor que desatina sem doer. É o estar-se preso por vontade. É servir ao que o vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Tão contrário assim é o mesmo amor. Poema de Joia Júnior que Renato Russo musicou. Joia Júnior é um cristão, é um pastor que fez esse negócio. Fez esse poema. É você andar. Quem? Não, Camões foi o primeiro. Camões é outra parte que é pega de Camões. É parte de Camões, foi Joia Júnior. Então, o que é isso? É você tendo a graça de Deus, você consegue ver as pessoas. Muitas vezes o seu esforço para convencê-las da verdade é inútil. É inútil. Então é um caminho sozinho. Você tenta abraçar, se você pudesse, abraçava todo mundo e trazia para Cristo, não era assim? Você trazia, então é um solitário andar por entre as gentes. Você anda, dá vontade de tocar nas pessoas, essa vontade de tocar e mostrar para elas o que você tem, o que você sente, quem você é, quem você conhece. Como se fosse possível apresentar a Cristo, como se apresenta alguém, como eu apresentei o Rubim. Gente, esse aqui é o Rubens, como se fosse, esse aqui é Cristo. E na maioria das vezes as pessoas rejeitam. Você vira um chato, você vira um solitário. É o não contentar-se de contente, é ter a alegria de Cristo e sempre querer mais, porque nós ansiamos por uma coisa muito maior que nos espera. Ansiamos pela nossa pátria, ansiamos pela nossa cidade, ansiamos pela mesa do Cordeiro, ansiamos por estar com Cristo. Quem faz isso em nós? A graça de Deus. A graça que impede desse mundo ser consumido, desse mundo de não ver o sol aparecer. Em alguma hora o sol pode não aparecer. Se fôssemos olhar a ordinarice desse mundo, a depravação que permeia esse mundo, Deus poderia jogar futebol com o planeta Terra de uma hora para outra e fazer um gol no sol com ele e acabar com tudo. Deus, como se ele dormisse, ele olhar para o sol, para a terra e falar assim, puf, acabou, e acabar com isso. E o pessoal, os santos, a igreja invisível que já está com ele, Senhor, porque você... Ele olha, não fala mais nada. Filho, porque quilo. Fiz porque eu quis. Ninguém fala nada. Agora ele vai fazer isso? Vai. Ainda vai falar, fiz porque eu quis, porque estava escrito. Estava escrito, eu vou fazer isso. A graça que nos arranca do lamaçal interno de nós mesmos. A graça que nos tira a cabeça do peito. A graça que nos ergue a cabeça e nos faz olhar para a luz, nos cegando de tal forma que nós passamos agora a não ver nem a nós mesmos, porque estamos todos agora inundados de luz. E aos poucos, Ele, pela sua misericórdia, não te mostra no primeiro momento quem você é, porque senão você vai entrar num desespero tão grande que a graça vai se revelando aos poucos em você, que você passa a se enxergar, para você não entrar em desespero, porque a sua mente não suporta saber quem você é de uma vez.
Paulo não falou assim? A aurora do justo vai raiando até ser dia perfeito. Por quê? Já pensou se um dia você, ímpio, acordasse com tudo revelado em você? Tudo que você sabe hoje de Deus, tudo que você sabe hoje de Cristo, tudo que você sabe hoje do céu, do reino, de tudo, viesse tudo de uma vez em você, o Raul Soares seria pouco para você. Seria pouco para você, Raul Soares. Então, é o que? Paulatinamente vai sendo revelado aquilo que tem para você. Temos Paulo, né? Paulo, de repente, foi arrebatado e viu coisas que ao homem não é lícito falar. Temos João velhinho, né? De repente viu tudo. Aquilo tudo, ele viu o Apocalipse todo. Suportou, aguentou, segurou. Vou tentar retomar. Parte desse sermão é de Jonathan Edwards. Segundo Coríntios 4:7. Tão excelente graça colocada em nós, tão excelente presença, o Espírito Santo colocado em nós, tão imensa bondade manifestada em nós, tão grande sabedoria colocada em nós, para que nós nos exaltemos e falemos, somos os melhores do mundo. É assim? 2 Coríntios 4:7. Nós o quê? Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Seja de Deus e não de nós. Só lhe deu glória. Glória somente para Deus. Por mais bonito, por mais lindo, ou por mais que nós aprendamos, o conhecimento traz humildade. Nós sabemos, eu sou um vaso de barro. O entendimento. Quanto mais você conhece de Deus, mais você vai querer ser o quê? Humilde. Que muitas vezes é confundido. Ficamos tristes, cansaço, enfado. Acho lindo quando Paulo fala com os coríntios. Agora vocês sabem de tudo, né? E eu não sei nada. Paulo se fez de Platão e jogou a ironia sobre eles. Já que vocês querem ser, então, eu não sou mais apóstolo, vocês são, então. Vocês são. Por quê? Falou com os gregos, eles estavam do lado da Grécia. Quem dera vocês pudessem reinar sem mim. Primeiro Coríntios 1, 29 a 31. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Gosto da tradução aqui, essa é a CF. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Perante quem? Para que não haja glória a nenhuma carne. Como que uma carne feita de barro vai poder se gloriar diante de Deus? Como que a sabedoria humana pode se apresentar a Deus como ciência exata? A criação apresentar para o Criador. Olha eu que bonitinho. Eu sei mais que o Senhor. Aonde na história? Oh, meu amigo, eu estava lendo essa semana, eu estava lendo hoje Kierkegaard, Soren Kierkegaard hoje. Ele falava exatamente sobre isso, sobre o homem que se acha o sublime, mas a sabedoria de Cristo o abate. Ou abate, se não o abate com a sabedoria bíblica, será abatido na sua presença, pela presença de Cristo.
se ele não se sente abatido pela sabedoria contida nas Escrituras, ele será literalmente abatido pela presença de Cristo. Para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. O propósito então, o propósito de Cristo, o propósito da morte de Cristo, era para que nós alcançássemos sabedoria, justiça, santificação e redenção. Mas isso não é mérito nosso, não é mérito do homem. Então a graça acaba com o mérito humano. A graça, ela é salvadora, mas ela é destruidora de todo o mérito humano. A soberba do homem é abatida pela graça de Deus, por causa da dependência do homem por Deus. Nós temos agrônomos, engenheiros agrônomos, nós temos os velhos conhecedores das chuvas, nós temos os agricultores velhinhos na roça, eles podem semear, eles podem arar a terra, mas se Deus não mandar chuva, não nasce. E ainda se Deus mandar chuva, se Deus não fazer a semente germinar, ela não germina. Se Deus não fazer a substância, a semente se transformar em outra coisa, não acontece. Não acontece. O homem pode planejar o que for, pode construir, nós estamos vendo isso agora, vamos construir hidrelétrica, vai suprir isso, suprir aquilo, suprir mas não sei o quê. Se Deus cerra o céu, acabou, meu amigo. Se Deus cerrar o céu, acabou. Acabou o plano humano. A única solução que cai do céu é a chuva. O homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. Um casal se casa, planeja ter filhos. Se Deus não mandar a vida, não tem filho, meu amigo. Não tem filho. Não tem nada. O filho pode ser planejado. Se Deus não mandar perfeito, não nasce perfeito. Pode ter os melhores médicos do mundo, pode ser filho de médico, pode ser filho de um especialista em reprodução humana. Se Deus não enviar um filho perfeito, ele não nasce perfeito. Dependência de Deus. A soberania de Deus. Mas quem enxerga isso é só quem conhece Deus. Isso tudo também é graça. Graça de Deus. O pregador pode pregar. O pregador pode pregar até ficar rouco, pode planejar um sermão expositivo lindo, pode levar a plateia às lágrimas. Se Deus não converter o coração, nada feito. Nada feito. A plateia pode ser seleta. A plateia pode ser de pessoas selecionadas e o pregador selecionado em sua erudição, como diz Paulo, eu não vou fazer agora de palavras humanas, mas quem converte é o poder de Cristo. Então Deus, a dependência humana de Deus, a dependência humana de Deus envergonha o homem, e é por isso que o homem não quer Deus, porque Deus para eles é sinal de fraqueza. Nada podeis fazer. O homem não recebe a Cristo porque é vergonha depender de Cristo. A ciência que eu falo não ciência, a ciência, a percepção, a sapiência, o modo de entender o mundo se perde em certas igrejas. Se perde, porque não conseguem entender isso. Acham que eles têm agora, não são apenas coadjuvantes na graça, acham que eles são os protagonistas, que eles mandam na graça de Deus. A graça não é mandada. Exaltação humana, e aí só fica no plano humano. Fora do Evangelho só existe exaltação humana. Fora da palavra de Cristo, fora da graça é só exaltação humana. E Deus abate o... Mas a gente só lembra disso aí quando vê uma outra. Mas não traz isso para dentro do Evangelho. A soberba humana é
a completa ausência da graça de Deus. A soberba humana é porque Deus não foi revelado e nem tampouco conhecido ou seu nome falado para esse homem. Eu posso usar o substantivo Deus. Eu posso ter o substantivo Deus, o substantivo comum e o substantivo próprio, Deus. E posso ter o substantivo comum, Deus. Só que eu falando, você não diferencia os dois. Não é isso, não é assim? Eu falando Deus, eu posso falar o Deus minúsculo. Pela característica daquilo que eu prego, você vai entender que é um Deus minúsculo. Agora, quando eu falo do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, as características, os atributos que eu falo, você identifica como o Deus verdadeiro. E o que mais nós vemos hoje é o Deus minúsculo. É o Deus escravo do homem. Deus é glorificado na obra da redenção pelo fato que nela se evidencia uma dependência completamente absoluta e universal daquele que por ele é redimido. Agora nós somos dependentes de Deus. Você foi redimido por Deus? Então você é dependente exclusivamente dele agora e absolutamente dele. Sem mim nada podeis? Então, nem respirar. Justiça, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Que vai casar lá naquilo, né? Quem justificou, chamou, que é o presente. A obra da redenção é passado, santificação, glorificação, futuro. Presente, passado e futuro. Vamos mais. Isaías 38:16. Vamos fechar porque não vai dar tempo. Isaías 38:16. Senhor, por estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faça-me viver. Em tudo isso eu dependo do Senhor. Desde o mais básico, nós ensinamos semana passada, o barro foi formado de substância visível, não é isso? Formou Adão, mas o sopro vem do próprio Deus. A vida vem de Deus. O sopro vem de Deus. É algo intangível, vem de Deus. A salvação vem de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por essas coisas se vive. É por isso que se tem vida. Agora, olha o tanto de vida emprestada nós temos aí fora. O tanto de vida emprestada que vai ser recolhida por Deus. Nossa vida já não é mais emprestada. Por quê? Ele já nos deu a vida eterna. Já não é mais emprestada. Encerrando, gosto desse versículo muito, Lucas 12:32. Olha, interessante. Lucas 12:32. Tá vindo não? Hã? Travou? Então tá bom. Olha que interessante. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não temais, ó 0,000 não sei quanto. Não temais, ó 0,0. Ao Senhor agradou-vos dar o quê? O reino. Então, ao Senhor agradou. A glória é para quem? Para Deus. Ele fez a graça, Ele operou a graça, Ele manifestou a graça, Ele criou a graça. E criou a graça minha mãe também. Ele criou a graça, Ele fez isso tudo. Então o que temos nós agora também, que somos dele, o que nós temos que temer?
Que medo nós carregamos em nós? Nenhum. Somos salvos. Operou em nós algo misericordioso. Operou em nós algo grandioso. Que os anjos não entendem. Pela fé. Pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. E nem isso vem de vós, porque é dom de Deus. Então dependemos dele para todas as coisas. Eu vou encerrar por aqui. Não sei se continua na semana que vem esse tema. Não sei. Mas eu acho que já está de bom tamanho. Hoje nós estamos aqui. Semana que vem, talvez a dependência de Deus. A gente continua, né? Vou ver. Se Deus abençoar assim. Curva sua cabeça no seu lugar mesmo. Senhor Jesus Cristo, nós dependemos do Senhor, Deus. A nossa dependência moral, nossa dependência de vida, nossa dependência intelectual, a dependência de tudo, ó Pai, que nós pensamos ser, vem do Senhor. Nós, ó Deus amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça ver isso. Nos faça perceber, ó Pai amado, o quanto nós precisamos do Senhor. Não deixe nos vangloriarmos, não nos deixe enchermos nosso coração de orgulho, nosso coração, Pai amado, de justiça própria, de autojustificação. Tenha misericórdia, Deus, porque na verdade toda a humanidade se encontra no mesmo barco de ser humano, de ser criatura dependente do Senhor. O que nos seleciona, Pai amado, é a Tua graça revelada a nós. O que nos seleciona é porque aprova o Senhor nos dar a salvação, nos dar o reino Teu, que morando em nossos corações, esperando a redenção de todas as coisas, onde tudo será congregado em Cristo Jesus. Isso que nos diferencia, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Que não chegue, ó Deus amado, o nosso coração cheio, ó Pai amado, de nós mesmos, mas seja cheio da Tua graça, cheio do Teu amor, da Tua misericórdia. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe, Pai amado, nos sustenta, Pai amado, em Tua presença, nos tenta nossos pés na rocha, é que nós te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, você pode glorificar o Senhor aplaudindo, você pode dar um glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Glória ao nosso Deus, aleluia. Louvado o nome do Senhor. Senhor, quão bendito, Pai amado, é o Teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Tem mensagem que eu fico feliz em pregar, irmão. Glória a Deus. Irmão, você que vai trazer sua oferta à frente, você tem a liberdade de vir à frente. Enquanto os irmãos tocam um hino ali, nós vamos estar tocando, você pode vir à frente, depois vamos estar morando junto, em nome de Jesus. Amém. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não vem pra mentir. Deus de aliança. Graças a